Olá! Parlamentares estudam formas de estimular a participação nacional no processo de integração da América do Sul. Nós estaremos participando da economia global de uma forma muito mais forte. E neste programa você vai ver mais. Assistência à saúde em perigo. Profissionais e pacientes da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho são vítimas da violência no mundo. No caso da Líbia, vários crimes de guerra foram cometidos. E nas colunas culturais, o pacifismo de Éric Maria Remarque, num relato sobre a Primeira Guerra Mundial. Um documentário sobre a missão brasileira no Haiti e o som da cantora Roberta Sá. E durante o programa você acompanha um ensaio fotográfico de Cefa Siqueira, feito em vários estados do Brasil. Integrar quase 18 milhões de quilômetros quadrados, distribuídos em 12 países, é o desafio dos governos da América do Sul. Para planejar as ações e assegurar os investimentos necessários à integração, foi criado o COSIPLAN, Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento. No Brasil, os parlamentares buscam alternativas para acelerar a integração logística e produtiva na América do Sul. Eles analisam um projeto de lei que concede incentivos fiscais e creditícios para empreendimentos aprovados pelo COSIPLAN. A linha de transmissão com a capacidade de transportar 500 kV de energia da usina hidrelétrica de Itaipu até o interior do Paraguai. O transporte multimodal para ligar a Lagoa Mirim, no Uruguai, à Lagoa dos Patos, no Brasil. A recuperação da rodovia Caracas-Manaus, que une Amazonas e Roraima com a Venezuela. Todas essas obras fazem parte de projetos selecionados pelo COSIPLAN, o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, e devem estar prontas até 2022. É importantíssimo o COSIPLAN em si mesmo e é muito importante el aporte que los estados más grandes de la región, como son Brasil principalmente, la República Argentina, Venezuela, van realizando. Por eso nosotros destacamos el compromiso enorme que tiene Brasil con el desarrollo de este plan de infraestructura sudamericana. O COSIPLAN possui uma carteira de 540 projetos para a integração da América do Sul. Os parlamentares brasileiros querem incentivar a participação nacional nesse processo. Por meio de um projeto de lei, eles pretendem conceder incentivos fiscais e de crédito aos setores que oferecerem desenvolvimento logístico e produtivo à região. Para isso, propõem a criação do Conselho Nacional de Integração Regional. É ele que vai definir quais empreendimentos vão ser beneficiados. O Conselho vai contar com integrantes de 6 ministérios, da Casa Civil, do Banco do Brasil, do BNDES e de 4 parlamentares brasileiros do Mercosul. Um representante da sociedade civil também terá direito à voz, mas na qualidade de observador. Projetos de infraestrutura de integração serão beneficiados com isenção da CSLL, COFINS, PIS e ISS. Os insumos utilizados nas obras ainda terão isenção de IPI e de imposto sobre importação. Projetos de integração produtiva em áreas da siderurgia ou automobilística, por exemplo, vão receber uma ajuda extra para comprar equipamentos nos países sul-americanos. O produto comprado será considerado nacional para facilitar a aquisição de empréstimos no país. As chamadas Joint Ventures, associações de empresa brasileira com outra da América do Sul, poderão receber aporte de capital do Banco do Brasil e do BNDES. É preciso retirar toda espécie de gravame, de impostos, de tributos, para que o incentivo seja viabilizado, tanto o público quanto o privado. A coordenadora nacional do COSIPLAN reconhece que o projeto favorece empresas brasileiras envolvidas na integração da América do Sul.
mas defende que uma proposta semelhante seja discutida pelos 12 países da União de Nações Sul-Americanas. O ideal seria que isso fosse feito de forma simultânea. Você pode estar beneficiando mais ainda as empresas brasileiras, tornando ainda mais competitivas as empresas brasileiras diante das empresas dos outros países. E num processo de integração você tem que ter um certo cuidado com isso. Nós temos economias semelhantes. Se nós industrializarmos as nossas commodities de origem vegetal ou mineral dentro dos nossos países, nós estaremos participando da economia global de uma forma muito mais forte. O projeto, que prevê incentivos para empreendimentos que favoreçam a integração na América do Sul, já foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores do Senado e aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos. O governo brasileiro defende a reforma das Nações Unidas e um dos organismos que deveria mudar é o Conselho de Segurança da ONU, composto por 10 integrantes não permanentes e 5 permanentes, e apenas estes com direito a veto. Para o Itamaraty, a instituição já não representa o atual sistema de organização multilateral do mundo. O BRICS, ao unir Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é uma expressão da multipolaridade internacional, onde mais e diferentes atores interferem nas cenas políticas, econômicas e sociais. E o BRICS vai favorecer a América do Sul na nova ordem mundial? Qual a possibilidade brasileira de ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU? Quem responde é o Sherpa do Brasil no BRICS, o embaixador José Alfredo Graça Lima, convidado do Diplomacia Entrevista. No Himalaia, o povo Sherpa é aquele que enfrenta as dificuldades da cordilheira e serve de guia para quem deseja subir as montanhas, entre elas o Monte Everest. Na diplomacia, o termo vem sendo usado para definir aquele que enfrenta as dificuldades no caminho das cúpulas internacionais. Ele é o principal negociador, o guia para os acordos. Nós vamos conversar agora com o Sherpa do Brasil no BRICS e subsecretário-geral político de Ásia e BRICS no Ministério das Relações Exteriores. Embaixador José Alfredo Graça Lima, bem-vindo ao Diplomacia. Muito obrigado. Embaixador, ponto alto da 6ª cúpula do BRICS no Brasil foi a criação do novo Banco de Desenvolvimento e do arranjo contingente de reservas. Tanto o banco quanto o arranjo contingente de reservas precisam ser aprovados pelos parlamentares. Eles podem mudar alguma coisa que já está na definição do banco e do arranjo? No caso do Brasil, tanto o banco quanto o arranjo são submetidos ao Congresso Nacional por causa das suas implicações financeiras. Todavia, pelo fato de constituírem instituições espelho do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, os respectivos acordos constitutivos, né, os Articles of the Agreement, são bastante conhecidos e não devem apresentar nenhuma dificuldade. É claro que o Congresso é soberano para aprovar ou não aprovar, mas não são antecipadas dificuldades. Na 6ª cúpula também houve um encontro dos presidentes do BRICS com os presidentes da Unasul. Houve aí uma expectativa quanto a empréstimos e até uma discussão sobre a entrada da Argentina no bloco. Quais são as possibilidades reais disso acontecer? É claro que isso gerou alguma expectativa com relação à utilização por parte do banco. Todavia, ainda não está decidido se o banco vai poder emprestar para outros países em desenvolvimento não membros do BRICS. Isso é algo que terá que ser trabalhado para mais adiante. Independentemente disso, o banco é bem-vindo, eu acho, pelos países da região, como de outros países da região, porque ele, no momento em que vai financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável, ele se torna uma alternativa bastante interessante para
o próprio Banco Mundial, né, que muitas vezes ou tem determinadas exigências ou não tem recursos suficientes para financiar esse tipo de projeto. Quando o presidente da China propôs um fundo de 35 bilhões para a comunidade dos países latino-americanos e caribenhos usarem infraestrutura e investimentos, foi uma alternativa, porque por enquanto essa questão do empréstimo não está resolvida? Essa é uma questão diferente, ela tem muito mais a ver com essa busca que a República Popular da China está iniciando em se integrar mais, em se inserir melhor dentro da América Latina, em outras regiões também, oferecendo nesse caso recursos que podem ser utilizados para países com essas necessidades. Uma outra notícia que tem vindo internacionalmente, inclusive pelo analista financeiro Jim Willis, seria da Alemanha, que teria uma vontade de entrar no BRICS. Existe alguma conversa já nesse sentido também da Alemanha poder se incorporar? Não existe absolutamente nenhuma ideia a esse respeito. O BRICS são representantes, por assim dizer, de países de cada uma das 5 regiões, excluindo naturalmente Europa, apesar de que a Rússia é em grande medida europeia também, né? E no caso das Américas, se considerar como um continente, você terá o Brasil. De modo que essa é a realidade do BRICS hoje. Não existe, posso lhe assegurar, nenhuma ideia em curso, nenhuma proposta no sentido de que a composição atual seja alterada. Essa questão de haver uma nova cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil ganha poder de persuasão para ser essa cadeira? Eu acho que o Brasil tem feito por merecer maior respeito, maior foco por parte da comunidade internacional como um todo, no momento em que passa a adotar políticas de sustentabilidade, de inclusão social. Todo o país tem a responsabilidade primária de atender às necessidades básicas da sua população. Então não se trata apenas de crescer, se trata de crescer com melhor distribuição da renda. Esse é um esforço que é partilhado, por exemplo, pelos 5 BRICS e que dá ao país uma respeitabilidade e também uma responsabilidade internacional. Embaixador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E no próximo bloco você fica com as notícias culturais.